Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía pesadamente sobre os paralelepípedos da cidade, transformando os becos em espelhos escuros que refletiam as luzes bruxuleantes da rua. Em um canto meio protegido sob uma varanda, um menino de não mais de 12 anos tremia, segurando uma velha sacola de lona contendo todos os seus pertences. Seus olhos, escuros e penetrantes, acompanhavam cada movimento na rua com desconfiança instintiva. A poucos metros de distância, uma limusine preta freou bruscamente no asfalto. A porta se abriu e dela saiu um homem cuja aparência imponente não deixava dúvidas quanto à sua riqueza. Vestido com um terno de corte impecável e um relógio que brilhava mesmo na chuva, ele era a imagem do sucesso, poder e luxo. Seus passos ecoavam no pavimento molhado, mas ele parecia estranhamente desligado do mundo ao seu redor. Foi então que ele viu o menino. Ele ficou imóvel, mas seu rosto imediatamente expressou uma urgência quase sobrenatural. "Não entre nesta casa", ele gritou, sua voz rouca de frio e medo, mas vibrante de convicção. O milionário parou perplexo. Franziu o senho. Uma parte dele queria sorrir diante daquele gesto infantil, mas outra parte, mais profunda, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele seguiu o olhar do garoto e viu a casa que estava prestes a visitar para uma visita particular antes de comprá-la. Uma antiga mansão, com persianas e cantaria escurecidas pelo tempo. No entanto, não foi o charme antigo que conquistou o coração do garoto. Não, havia algo mais sombrio, quase palpável, emanando de dentro. O milionário, acostumado a possuir e controlar todas as situações, deu um passo à frente apesar do aviso. Mas o garoto recuou, colocando a mão trêmula em seu braço. "E por favor, você não sabe o que está escondido aí." Pela primeira vez em muito tempo, o homem sentiu medo puro e cru invadir sua mente. Luxo, poder, tudo o que ele pensava ser sua proteção, desapareceu diante do horror invisível que parecia espreitar por trás daquelas paredes. A chuva se intensificou e, em meio aos trovões distantes, um rangido metálico surgiu da casa. O milionário sentiu o coração bater mais rápido. Ele estava prestes a descobrir que algumas riquezas não protegem contra certas verdades, e algumas casas escondem segredos que podem mudá-lo para sempre. O milionário, apesar do aviso do rapaz, empurrou a pesada porta de carvalho. O rangido sinistro ecoou pelo corredor, um aviso que nem mesmo o dinheiro e o poder poderiam apagar. Lá dentro, o ar estava frio, gelado, e carregava um cheiro de mofo e poeira velha. Cada passo no piso de madeira rangia sob seu peso, quebrando o silêncio opressivo. As luzes estavam apagadas, e apenas algumas velas bruxuleantes em prateleiras espalhadas iluminavam fracamente as paredes forradas com antigos retratos de rostos austeros. Os olhos nas pinturas pareciam seguir seus movimentos acusadores, como se julgassem sua curiosidade e arrogância. Ele caminhou pelo corredor, observando os móveis cobertos por lençóis amarelados. Tudo parecia congelado no tempo, mas havia algo mais, uma onda de ansiedade que o percorria a cada passo, como se a própria casa respirasse e o observasse. De repente, um baque surdo ecoou no andar de cima. O milionário congelou. Não era o simples rangido de madeira, mas um som mecânico, metálico, repetitivo. Ele subiu as escadas lentamente, com o coração disparado, cada degrau parecendo multiplicar seu medo. No corredor superior, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz bruxuleante. Ele se aproximou dela, e o que viu o fez recuar. Uma sala vasta, provavelmente uma biblioteca, havia sido transformada em um laboratório macabro. Jarros contendo criaturas inumanas flutuavam em líquidos turvos, e correntes enferrujadas pendiam do teto. Sobre uma mesa, cadernos rabiscados continham diagramas estranhos, misturando ciência e ocultismo. Quando ele se adiantou para inspecionar um dos cadernos, uma voz fraca e trêmula soou atrás dele. "Eu avisei você." Ele se virou bruscamente e viu o garoto parado na porta, com um rosto pálido, mas determinado. Seus olhos brilhavam nas sombras. "Esta casa não é normal. Ninguém jamais voltou ileso. Nem mesmo os donos anteriores a você." O milionário sentiu um arrepio percorrer-lhe os ossos. Pela primeira vez compreendeu que sua riqueza e coragem por si só não o protegeriam. A casa tinha suas próprias regras, e ele acabará de cruzar a linha. Um rangido mais alto, desta vez atrás dele, fez o milionário virar a cabeça. Uma figura indistinta surgiu na escuridão, uma forma humana, porém retorcida, que parecia flutuar acima do solo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e uma respiração sibilante percorreu o cômodo. O menino agarrou a mão do milionário. "Você deve ir embora, antes que seja tarde demais."
Mas a curiosidade, a força irresistível que o trouxera até ali, o manteve ali. E ele logo descobriria que alguns horrores não podem ser evitados, mesmo com todo o dinheiro do mundo. O milionário deu um passo para trás, ainda segurando a mão do menino, que a segurava surpreendentemente firme para uma criança tão frágil. A figura sombria não se moveu, mas sua presença preencheu o ambiente com uma ameaça silenciosa, como se o próprio ar estivesse ficando mais denso. Quem é você? Gaguejou o milionário, sua voz traindo seu medo pela primeira vez. Eu moro aqui há muito tempo, respondeu o menino com a voz fraca, mas segura. E eu protejo esta casa daqueles que não entendem o que ela esconde. O milionário apertou os olhos, tentando decifrar a seriedade das palavras da criança. Então, notou um detalhe estranho. Apesar da luz bruxuleante das velas, as paredes pareciam absorver toda a energia ao redor, tornando cada sombra mais profunda, mais ameaçadora. Então, um sopro gélido percorreu o quarto, apagando as velas. O milionário sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Na escuridão, sussurros indistintos ecoavam, como uma língua esquecida pelo tempo. Não, chegue perto. O menino sussurrou. Ele nunca dorme de verdade. Antes que o milionário pudesse reagir, a figura se materializou ainda mais. Parecia um ser humano, mas suas proporções eram distorcidas, seus membros longos demais e seus olhos negros e abismais brilhavam como brasas. Pairou ligeiramente acima do solo, movendo-se lentamente em direção a eles. O menino ficou na frente do milionário, como se quisesse protegê-lo. Eu disse para você não entrar. Ele gritou, mas sua voz tremeu dessa vez, traindo o medo que ele tentou esconder. O milionário, fascinado apesar de si mesmo, observava a criatura. Seu instinto o impeliu a fugir, mas algo naquele horror despertou nele uma curiosidade mórbida. De repente a criatura parou, como se avaliasse a presença deles. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Então, com uma voz sibilante, ela falou: quem ousar cruzar meu limiar, pagará o preço. O menino cerrou os dentes e sussurrou para o milionário: não pode ser destruído, apenas contido. E para isso, você precisa conhecer as regras da casa. O milionário sentiu o coração disparar. Acabará de cruzar o limiar de um mundo que não compreendia, onde as leis da realidade pareciam suspensas. E, no entanto, uma sensação estranha começou a se instalar dentro dele. Por trás do medo, por trás do horror, havia a certeza de que aquele garoto sabia de algo que ele desconhecia. Me conta, disse o milionário com a voz rouca, quais são essas regras? O menino desviou o olhar em direção à biblioteca, onde os cadernos e potes pareciam estar cheios de segredos. Se você quer sobreviver aqui, ele disse, teremos que aprender a ver o que ninguém mais vê, e a ouvir o que ninguém mais ouve. Naquele preciso momento a figura recuou para as sombras, como se avaliasse a coragem deles. O milionário compreendeu então que sua verdadeira luta não vinha de fora, mas de dentro daquela casa, e que cada passo seria uma afronta ao desconhecido. O milionário seguiu o rapaz até a biblioteca, com os olhos percorrendo as prateleiras cobertas de poeira e teias de aranha. Os cadernos sobre as mesas pareciam ter sido escritos por mãos apressadas e desesperadas, misturando notas científicas, desenhos de seres estranhos e anotações em linguagem enigmática. Tudo isso, o que é? Perguntou o milionário, incapaz de esconder seu fascínio e medo. O menino olhou para ele, sério. Esta é a história da casa. Todos os proprietários que pensavam que poderiam possuí-la desapareceram. Alguns foram levados por ele. Outros foram consumidos pelo que viram. Ele parou diante de um caderno aberto, que mostrava uma série de esboços representando a figura que tinham visto. Cada página parecia mais apavorante que a anterior, distorcendo a realidade até torná-la irreconhecível. Mas por que eu? Perguntou o milionário. Porque você tem algo que a casa e ele estão procurando. O milionário franziu a testa. E então? O menino hesitou por um momento, como se estivesse ponderando cada palavra. Coragem e curiosidade. Mas cuidado, a curiosidade aqui pode ser fatal se não for guiada. Enquanto falava, um estrondo metálico ecoou pelo corredor, seguido por uma respiração pesada. A figura havia retornado, deslizando silenciosamente pelo piso de parquete como um fantasma movido pelo ódio. Seus olhos negros brilharam intensamente, e o garoto imediatamente se colocou entre ela e o milionário. Fique atrás de mim, ele ordenou, e pela primeira vez, o milionário viu a criança brandir um pequeno talismã que emitia um brilho azul. A criatura recuou, como se repelida por alguma força invisível. Isso funciona, gaguejou o milionário. Só por um tempo. A casa tem suas próprias regras. Cada ação, cada passo tem uma consequência. Você precisa aprender a ouvir. O menino gesticulou para um caderno aberto sobre a mesa.
Estes cadernos contêm instruções. O que você precisa entender é que esta casa testa aqueles que entram. Ela examina seus medos, seus desejos e até mesmo seus arrependimentos. Aqueles que falham, desaparecem. O milionário, embora trêmulo, sentia uma estranha mistura de adrenalina e fascínio. Pela primeira vez na vida, dinheiro e poder pareciam inúteis. Ali tudo se desenrolava em outro nível, o da inteligência e da coragem. Outro rangido vindo do andar de cima os fez se virar. A criatura ainda observava, mas algo havia mudado. Parecia curiosa, quase impaciente. Você deve entender, o menino sussurrou, a casa não deixará você sair até que você enfrente seus medos mais profundos. E ela escolhe suas próprias maneiras de testar. O milionário compreendeu então a magnitude do perigo. Esta casa não era simplesmente mal assombrada ou estranha, ela vivia, respirava e se alimentava daqueles que ousavam cruzar sua porta. E para sobreviver, ele teria que aprender a ver o que ninguém mais via, a ouvir o que ninguém mais ouvia, e a confiar em uma criança que conhecia as leis daquele lugar melhor do que ele. O silêncio na casa era opressivo, como uma respiração invisível pressionando seus ombros. O menino caminhou em direção a uma porta no final do corredor, com os olhos brilhando com uma determinação impressionante. É aqui que seu teste começa, disse ele ao milionário. Teste? Mas, não tenho certeza se entendi. O homem gaguejou, sentindo um suor frio descer pela espinha. O menino abriu a porta lentamente. Atrás dela, estendia-se uma sala enorme, mergulhada na penumbra. O chão estava coberto de espelhos dispostos aleatoriamente, refletindo centenas de imagens do milionário. Mas à medida que avançava, notou que alguns dos reflexos não correspondiam aos seus movimentos. Sorriam quando ele franzia a testa ou gritavam quando permanecia em silêncio. Olhe com atenção, o menino sussurrou, aqui a casa testa sua mente. Ela quer saber se você consegue distinguir a realidade da ilusão. O milionário sentiu uma tontura repentina. Caminhou cautelosamente entre os espelhos, cada reflexo lhe dando uma imagem ligeiramente distorcida, como se a casa estivesse tentando brincar com sua percepção. De repente, um dos reflexos se desprendeu completamente e uma voz familiar, porém distorcida, soou. Você nunca deveria ter entrado aqui. O milionário tentou recuar, mas suas pernas pareciam paralisadas. Os reflexos começaram a se mover independentemente dele, formando uma infinidade de versões assustadoras de seu próprio rosto. Cada imagem sussurrava seus medos mais profundos, o medo de perder tudo o que possuía, de nunca ser respeitado, de acabar sozinho e esquecido. O menino colocou uma mão firme em seu ombro. Concentre-se. São apenas ilusões. Isso não é você. Isso não é a realidade. Você deve atravessar esta sala sem se deixar dominar por ela. O milionário respirou fundo. Fechou os olhos por um segundo, lembrando-se de cada decisão corajosa que o trouxera até ali, de cada obstáculo que superara na vida. Então, lentamente avançou, passo a passo, recusando-se a ceder aos sussurros e aos rostos distorcidos. À medida que avançava, as ilusões pareciam se dissipar, mas uma tensão palpável permanecia. De repente, um espelho se estilhaçou com um estrondo estrondoso, espalhando cacos brilhantes ao seu redor. O milionário sentiu o coração disparar. Uma figura escura emergiu das sombras atrás de um espelho intacto, seus olhos negros brilhando na penumbra. Você passou no primeiro teste. O menino respirou, mas isso foi só uma amostra. A casa tem muito mais para lhe mostrar. O milionário, trêmulo mas determinado, compreendeu que cada passo naquela casa seria uma afronta ao próprio medo. E para sobreviver, teria que aprender a ouvir o menino, mas acima de tudo a ouvir a casa, e a antecipar o que ela exigia. O milionário saiu da sala de espelhos ofegante, com as mãos ainda trêmulas. A biblioteca parecia mais escura do que antes, e o ar havia adquirido uma densidade quase palpável, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. E agora você tem que enfrentá-lo, o menino disse, com a voz firme apesar do medo brilhando em seus olhos. Dele repetiu o milionário com a garganta seca. A criatura. Aquela que assombra esta casa há séculos. Ela não testa apenas sua inteligência. Ela testa sua coragem e sua vontade de sobreviver. Naquele momento, um rangido metálico ecoou pelo corredor. A figura emergiu das sombras, flutuando a centímetros do chão. Seus olhos negros ardiam com um brilho sobrenatural, e seu corpo distorcido parecia se contorcer em ângulos impossíveis. Uma rajada de gelo encheu o cômodo, fazendo o milionário tremer até os ossos. Fique atrás de mim, ordenou o garoto, brandindo novamente seu talismã azul. A luz emitiu um brilho intenso, mas a criatura não recuou completamente. Parou flutuando silenciosamente como se pesasse suas almas.
O milionário sentiu um pânico instintivo crescer dentro de si, mas se forçou a respirar fundo. Ele já havia sobrevivido a situações muito mais arriscadas no mundo dos negócios, mas nada o havia preparado para o que via agora. O que ela quer? Ele perguntou. Ela quer saber se você é digno, respondeu o menino. E a única maneira de demonstrar isso é não fugir. A criatura se aproximou lentamente. Cada passo parecia desacelerar o tempo. O milionário viu em seus olhos o reflexo de todos os seus medos, solidão, fracasso, rejeição. Mas sabia que precisava seguir em frente. Levantou-se com os punhos cerrados e deu um passo à frente. Depois outro. A criatura emitiu um uivo silencioso, uma vibração que ressoou por todo o seu corpo. O menino sussurrou. Não desvie o olhar. Mostre a ele que você está no controle de si mesma. O milionário encarou a criatura diretamente nos olhos. Sentiu uma força estranha percorrer suas veias, uma profunda certeza de que não poderia ser destruído por algo que ainda não compreendia completamente. Lentamente a criatura recuou, como se estivesse surpresa com sua determinação. Bom, o menino sussurrou. Você superou o primeiro confronto físico. Mas a casa ainda tem muito mais a lhe mostrar. Ela não testará apenas sua coragem, também colocará suas convicções e sua humanidade à prova. O milionário, trêmulo mas vitorioso, entendeu uma coisa essencial. Naquela casa, o medo podia ser combatido. Mas cada provação o aproximava de uma verdade mais sombria e antiga que o esperava no coração da mansão. Após o confronto com a criatura, o milionário seguiu o garoto por um longo corredor ladeado por retratos antigos. Os rostos pintados pareciam observar cada passo, seus olhos escuros refletindo a luz bruxuleante das velas. Cada pintura contava uma história, mas algumas pareciam quase vivas, suas expressões mudando ao serem examinadas mais de perto. E quem eram eles? Perguntou o milionário apontando para os retratos. Os antigos donos desta casa. Todos aqueles que pensaram que poderiam controlá-la. Todos aqueles que falharam. Respondeu o menino. Chegaram a uma enorme porta de madeira preta, trancada com um cadeado antigo. O garoto tirou uma chave enferrujada do bolso e a enfiou na fechadura. A porta se abriu com um rangido sinistro, revelando uma sala secreta repleta de jornais e cartas amareladas pelo tempo. O milionário se aproximou e pegou uma carta, seus olhos examinando as palavras escritas à mão. A casa não é nossa. Ela nos escolhe e nos destrói se tentarmos possuí-la. A criatura é sua guardiã. Todo ato de ganância, todo orgulho será punido. O menino interveio. Veja bem. Todos os proprietários antes de você tentaram reivindicar a casa por sua riqueza ou poder. E todos pagaram o preço. A casa não gosta de intrusos, mas respeita aqueles que ouvem e entendem. O milionário sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele entendeu que a casa não era simplesmente um lugar mal assombrado. Era viva, consciente e capaz de julgamento. Suas paredes, suas sombras e a criatura eram todos instrumentos para testar aqueles que ousassem entrar. E eu? Por que fui escolhido? Ele perguntou, intrigado e assustado. Porque você tem algo que os outros não tinham, uma combinação de coragem, curiosidade e respeito pelo que você ainda não entende. Mas cuidado, isso é só o começo. A casa ainda vai confrontá-lo com seus medos mais profundos. E cada escolha que você fizer terá consequências. O milionário respirou fundo. Sabia que não podia recuar. Cada passo naquela mansão revelava não apenas horror e perigo, mas também uma verdade essencial. Ele precisava entender a casa antes de ter esperança de sobreviver. De repente, um baque surdo soou atrás deles. A criatura havia reaparecido, flutuando silenciosamente na porta. Seus olhos negros brilhavam intensamente, como se dissesse: você ainda não viu nada. O menino se aproximou do milionário e sussurrou: prepare-se. O próximo teste não testará apenas sua coragem, testará sua humanidade. E se você falhar, esta casa nunca o deixará sair. O milionário sentiu a ansiedade aumentar, mas uma nova determinação se enraizou dentro dele. Ele entendeu que não era mais apenas uma questão de sobrevivência, mas de entender a casa, suas regras e seus segredos mais obscuros. O milionário e o rapaz caminharam por um corredor estreito, onde as paredes pareciam se fechar ao redor deles. O ar estava mais pesado, carregado de uma tensão quase palpável. Cada passo ecoava como um som sinistro, lembrando ao milionário que a casa observava cada movimento seu. É aqui que a casa testa sua humanidade, sussurrou o menino. Minha humanidade? Repetiu o milionário hesitante. Sim, a criatura não confronta apenas os seus medos. Ela quer ver se você é capaz de agir com compaixão, mesmo quando o medo e o perigo o paralisam. Chegaram a uma porta decorada com símbolos antigos. O menino colocou a mão na maçaneta.
Atrás daquela porta existe uma ilusão. Ela lhe mostrará alguém em perigo. E você terá que decidir, agir ou fugir. Mas tenha cuidado, a decisão que você tomar refletirá quem você realmente é. O milionário respirou fundo e entrou. O quarto estava mergulhado na penumbra. No centro, um jovem semelhante ao que o acompanhava estava suspenso no ar, preso por correntes invisíveis. Seu rosto expressava profundo terror. E ele precisa de você, o menino sussurrou da porta. De repente, uma parede de sombras se materializou atrás do milionário, parecendo impedi-lo de se mover. A criatura apareceu, flutuando em um canto da sala, com seus olhos negros brilhando. Não atacou, mas sua presença era sufocante. O milionário sentiu o coração disparar. Ele poderia escolher entre fugir, proteger-se e escapar do perigo, ou arriscar a vida para salvar a criança. Olhou para o menino pendurado e compreendeu que a casa estava testando não apenas sua coragem física, mas também sua capacidade de agir com compaixão apesar do medo. Eu não posso, não assim. Ele sussurrou, mas uma força interior o empurrou para frente. Ele estendeu a mão para a criança, ignorando a criatura e a sombra opressiva. As correntes se quebraram sob sua vontade, e a criança caiu em seus braços, ilesa. Um suspiro de alívio percorreu o ambiente, e a criatura deu um passo para trás, como se respeitasse sua escolha. O menino sorriu levemente. Você agiu humanamente. Não foi fácil, mas é o que a casa exige. Aqueles que priorizam a própria segurança em detrimento da vida dos outros sempre fracassam. O milionário, trêmulo mas vitorioso, compreendeu uma coisa essencial. Ali força e riqueza eram inúteis. Somente a vontade de proteger e compreender, mesmo diante do horror, poderia lhe permitir sobreviver. Ao saírem da sala, o menino acrescentou: cada desafio aproxima você da verdade. Mas a casa ainda não revelou todos os seus segredos. Prepare-se, os desafios se tornam mais sombrios e pessoais a cada passo. O milionário respirou fundo, sentindo que pela primeira vez na vida, não estava avançando por poder ou dinheiro, mas por sua própria humanidade. E pela vida de outra pessoa. Após resgatar a criança ilusória, o milionário seguiu o menino por uma estreita escada em espiral que descia até as profundezas da casa. O ar ficou mais pesado, mais velho, como se carregasse os séculos de histórias e infortúnios acumulados dentro daquelas paredes. Tenho que te mostrar uma coisa, disse o menino com uma voz profunda. O que mais? Perguntou o milionário nervoso, mas determinado. Chegaram a uma sala circular, onde o chão estava coberto de símbolos misteriosos e pedras antigas gravadas com runas estranhas. No centro, um grande mural contava a história da casa. O menino explicou. Esta casa nunca foi comum. Foi construída por uma ordem ancestral que buscava conter uma entidade poderosa, a criatura que você viu. Ela não é apenas má. Ela é uma guardiã, nascida para proteger um segredo que a humanidade não está preparada para compreender. O milionário examinou a fresco, descobrindo figuras antigas, homens e mulheres semelhantes a magos ou alquimistas, que pareciam estar lutando para selar a criatura dentro daquela morada. Algumas cenas mostravam tentativas frustradas, com figuras distorcidas desaparecendo nas sombras. E o menino? Ele perguntou. Sou o último de uma linhagem encarregada de proteger esta casa e ensinar aqueles que nela entram como sobreviver. Sem mim, ninguém conseguiria passar pelos testes. E você? Você foi escolhido para algo especial. O milionário sentiu uma onda de surpresa e medo. Eu? Escolhido? Por quê? Porque você demonstrou coragem, curiosidade e humanidade. Mas isso é só o começo. A casa está testando tudo dentro de você. E em breve, você terá que encarar seu próprio passado, seus arrependimentos e suas fraquezas, porque a criatura não é apenas um obstáculo externo. Ela reflete o que você carrega dentro de si. Uma vibração surda sacudiu o ambiente. A criatura surgiu em um canto, flutuando silenciosamente, com seus olhos escuros observando cada movimento. Parecia aguardar algo, um sinal, um gesto que provasse que o milionário estava pronto para as provações mais pessoais. Você terá que olhar para dentro de si mesmo, o menino continuou. E somente se você entender seus próprios medos e arrependimentos você poderá esperar sair vivo dessa. O milionário respirou fundo. Pela primeira vez compreendeu que aquela mansão não era apenas um lugar de terror, era um espelho da alma humana, e cada provação, cada aparição, cada ilusão era projetada para revelar quem ele realmente era. Enquanto estava naquele quarto, contemplando os afrescos e a criatura, ele sabia que não havia como voltar atrás. A casa o havia escolhido, o menino o havia guiado, e seu verdadeiro teste estava apenas começando. O milionário seguiu o rapaz por um corredor mais estreito, onde a escuridão parecia quase viva.
As velas nas paredes projetavam sombras inconstantes, como se dançassem ao ritmo de seus medos. Cada passo ecoava suas memórias esquecidas, e o silêncio pesado da casa amplificava cada som, cada respiração. O próximo teste, o menino sussurrou, vá se confrontar. A casa não testa apenas sua coragem, ela testa sua alma. Entraram numa sala circular, vazia à primeira vista, mas o chão estava coberto de espelhos rachados. No centro, um círculo de luz azul tremeluzia suavemente. Assim que o milionário olhou para dentro, os espelhos começaram a se iluminar. Em cada fragmento ele via cenas do seu passado, decisões em que a ganância prevaleceu, momentos em que negligenciou aqueles que amava e ocasiões em que seu orgulho o cegou. Olhe com atenção, disse o menino. Tudo aquilo de que você fugiu, tudo aquilo que você ignorou, vai te confrontar. A criatura vai te julgar não apenas pela sua coragem, mas por quem você realmente é. O milionário sentiu um nó no estômago. As imagens não eram apenas memórias, eram amplificadas pela casa. Cada erro parecia distorcido, cada arrependimento exagerado. Uma voz sibilante ecoava pela sala, como um eco de seus próprios pensamentos. Você sempre pensou que riqueza e poder eram suficientes, mas veja quem você realmente é. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele percebeu que fugir ou negar seus erros não serviria para nada ali. Ele tinha que encarar suas próprias imperfeições, aceitar seus arrependimentos e mostrar que ainda podia agir com honra e compaixão. Eu entendo. Ele sussurrou com a voz trêmula. Não posso mudar o passado, mas posso escolher o que fazer agora. De repente os espelhos se estilhaçaram com um estrondo metálico, e a criatura apareceu no centro da sala, seus olhos negros ardendo com uma intensidade sobrenatural. Flutuava acima do chão, mas desta vez não parecia agressiva. Queria apenas ver se o milionário havia aprendido a lição. O menino deu um passo à frente e disse: mostre a ele que você entende. Mostre a ele que você pode agir com sabedoria e coragem, apesar dos seus erros. O milionário respirou fundo e gesticulou em direção à criatura. Ele não buscava mais fugir, dominar ou impor sua vontade. Agiu com humildade, aceitando o peso de seus erros e afirmando sua disposição de repará-los por meio de suas ações atuais. A criatura se acalmou, e um silêncio quase sagrado preencheu o ambiente. Então, lentamente recuou para as sombras, respeitando sua consciência. O garoto sorriu. Você passou pelo teste mais difícil até agora, mas ainda não acabou. A casa ainda tem um último segredo para lhe revelar, e esse segredo pode mudar sua vida para sempre. O milionário, trêmulo, mas iluminado por uma nova compreensão, percebeu que suas maiores batalhas não estavam sendo travadas fora, mas dentro de si mesmo. O milionário seguiu o rapaz até o último andar da mansão, onde o teto era adornado com afrescos antigos retratando batalhas místicas entre luz e sombra. A atmosfera era ao mesmo tempo solene e opressiva, como se cada pedra, cada viga, contivesse o sopro dos séculos passados. É aqui que tudo será revelado, sussurrou o menino. Todos? Perguntou o milionário nervoso, mas determinado. Sim. A casa lhe mostrará por que o escolheu e qual papel você deve desempenhar agora. Eles entraram em uma enorme sala circular, no centro da qual flutuava a criatura. Mas desta vez ela não parecia ameaçadora. Seus olhos negros brilhavam com um brilho suave, quase humano. O garoto deu um passo à frente e proferiu palavras antigas que fizeram o ar ao redor vibrar. A criatura se abaixou e diante deles, surgiu uma forma translúcida. Um antigo dono, preso na casa há séculos. Toda pessoa que falhou, explicou o menino, foi consumido pelo medo, pela ganância ou pela recusa em aceitar seus erros. Mas você demonstrou coragem, humanidade e humildade. Você passou em todos os testes. A casa o considera digno. O milionário sentiu um peso imenso ser tirado de seus ombros. As paredes pareciam respirar, liberando uma energia ancestral e benevolente. A criatura, agora calma e majestosa, falou com uma voz profunda, mas gentil. A casa não destrói aqueles que aprendem. Ela transforma aqueles que aceitam suas fraquezas e erros. Ela testou você para prepará-lo para proteger este lugar e entender seus segredos. O menino virou-se para o milionário. Meu papel não era apenas guiá-lo. Eu sou o guardião, e agora você entende por que foi escolhido. Você pode partir, ou ficar e aprender a proteger o que não pode ser compreendido pelo mundo exterior. O milionário olhou ao redor, sentindo o poder e a sabedoria contidos dentro das paredes da casa. Ele entendeu que aquela morada não era um lugar de medo, mas um espelho da alma humana, e que cada provação havia sido uma lição para revelar sua verdadeira natureza. Eu quero ficar, ele disse finalmente com voz firme. Não por medo ou riqueza, mas para aprender e proteger. O menino sorriu.
A criatura curvou-se levemente como se reconhecesse sua decisão. A luz azul dos talismãs se intensificou, iluminando o cômodo e revelando a beleza oculta da casa, afrescos antigos, símbolos misteriosos e uma energia viva que parecia pulsar no ritmo de seus corações. O milionário então percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas um homem de poder e dinheiro. Ele havia se tornado o guardião de algo maior do que ele mesmo, um mundo onde medo, curiosidade e coragem coexistiam para revelar a verdade. E quando o menino e a criatura desapareceram nas sombras, deixando o milionário sozinho no centro da sala, ele soube que de agora em diante estava ligado àquela casa, aos seus segredos e suas provações, para sempre. A mansão não era mais um lugar de horror, mas um santuário vivo, e o milionário acabará de se tornar seu digno protetor.